Olá, hoje nós vamos falar dos principais tipos dos transtornos mentais, que está lá no tópico 6 da nossa apostila. Gostaria que vocês acompanhassem, porque quando a gente fala de transtornos mentais, a gente fala de um processo que envolve atendimento, diagnóstico, todos esses contextos. Lá na apostila nos diz o seguinte: diagnosticar um transtorno mental não é uma tarefa das mais fáceis. Justamente por essa razão, podemos encontrar várias teorias dos transtornos mentais. Algumas mais voltadas para o mecanismo psicológico, outras mais voltadas para os ambientais e biológicos. Eu sempre costumo dizer que isso está relacionado com o que faz vir à tona, os sinais e sintomas que nós já aprendemos. A pessoa nasce com transtorno mental? Na maioria das vezes, não. Porém, nasce com uma predisposição genética para desenvolver o transtorno mental ao longo da vida. E o que faz com que o transtorno mental ele venha à tona? O transtorno mental ele está ligado, com os fatores ambientais. Que fatores são esses? O que significa dizer fatores ambientais? Significa dizer que está relacionado com as vivências que nós temos no mundo, com os contextos que estamos inseridos, seja ele familiar, contexto social, espiritualidade, trabalho, lazer, o exercício desses ou a ausência desses, ou a negligência desses, ou até mesmo a sobrecarga desses. Faz com que a pessoa passe por situações ao longo da vida que pode fazer vir a disparar sinais e sintomas de saúde mental, que pode fazer com que a pessoa desenvolva um transtorno mental. Por exemplo, um que é bem comum e que tem crescido assustadoramente no mundo inteiro: a depressão. Ninguém nasce depressivo, nós não aprendemos a ter depressão. São as vivências da vida que nos fazem, que faz uma pessoa ficar depressiva. Esses fatores que ocorrem nós chamamos de fatores ambientais. E ele funciona como um gatilho, entre aspas, que faz disparar os sintomas, que faz disparar um transtorno mental. Por que nós estamos falando a respeito disso? Porque é necessário que nós entendamos que dentro desse conjunto de sinais e sintomas existem nomenclaturas que definem transtornos mentais. E para facilitar a linguagem profissional, foram criados alguns códigos que descrevem os transtornos mentais. E o mais utilizado desses é o CID-10, que é um livro de classificação internacional de doenças em sua última edição, e a mais recente, que é a 10ª edição, por isso o CID-10. E no CID-10 você tem códigos que já falam, qual que é o nome do transtorno mental, que já falam o que se espera deles, de sintomas, relacionados a sintomas. E também o livro DSM-5, que não é tão comumente usado, mas também é bastante utilizado. E é necessário que a gente saiba um pouco a respeito deles. No CID-10, exatamente no capítulo 5, lá na apostila inclusive eu coloquei, porque eu acredito que é uma informação importante, fala o seguinte: para fazer essas classificações, várias comissões profissionais reúnem-se e criam uma nomenclatura de comum acordo, de comum afinidade, para que melhore a nossa comunicação, todos estejam falando a mesma língua. E lá no CID-10, em seu capítulo 5, constitui um volume separado que especifica os transtornos mentais, que em sua maioria estão situados pela letra F, F e o código da doença. Por exemplo, F10, transtorno mental relacionado à dependência etílica. O F20, a esquizofrenia. E aí então vem as classificações em suas minúcias para que todos os profissionais consigam entender
quando um outro profissional relatar através do código qual é a doença, qual é o transtorno mental que aquele paciente possui.